Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção de língua portuguesa das atividades que vocês fizeram sobre o editorial, tá bom? Aqui nós vamos iniciar pela pergunta número 3. Que informação está presente na linha fina? Para quem não se lembra o que é linha fina, é aquela frase que vem logo abaixo do título, normalmente complementando a informação do título e dando ao leitor uma ideia melhor do que ele vai encontrar no texto, tá bom? Então, a nossa linha fina do texto dá a seguinte informação. Segundo a Prefeitura de Fortaleza, no primeiro semestre de 2016, 126 pessoas morreram em acidentes de trânsito, tá? É uma frase de impacto para chamar a atenção do leitor sobre o que ele vai encontrar no texto, tá? Número 4. Essa informação está no início do texto para mostrar ao leitor que as pessoas, primeira opção, estão vulneráveis no trânsito ou não respeitam as leis de trânsito. Qual é o objetivo desse tipo de informação lá em cima do texto, depois do nosso título, né? Ele tem a informação de dizer que as pessoas estão vulneráveis no trânsito, justamente por isso acontecem tantas mortes, tá bom? Número 5. Releia um trecho do primeiro parágrafo do editorial. O Código de Trânsito Brasileiro, artigo 29, 12, parágrafo 2º, estabelece que os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e juntos pela proteção dos pedestres, os mais vulneráveis do sistema. Então, percebam que pelo Código de Trânsito tem uma priorização, né, pela segurança. Então, os carros de maior porte, que são, por exemplo, os caminhões, né, eles têm que se preocupar com os menores, que são os carros. Os carros também têm que se preocupar com motos e bicicletas, e o pedestre, ele é o mais vulnerável, então ele é aquele que tem que ser mais protegido, tá? Com isso, então, considerando esse trecho, pinte os pontos de exclamação de acordo com a prioridade de segurança de cada elemento no trânsito. Siga as orientações do professor. O que oriento vocês é fazer baseado justamente naquela primeira afirmativa que nós vimos sobre a priorização, né? Qual tipo de automóvel tem prioridade sobre o outro, tá? Prioridade de quê, gente? De proteção, tá bom? Lembrando, o pedestre, ele é o que deve ter mais a segurança preservada, justamente porque ele é mais vulnerável. E aí, os caminhões, por exemplo, são aqueles que devem preservar, né, maior segurança a todos os outros veículos, justamente por serem de maior porte. Tá? Com isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos colorir estes pontos aqui de exclamação de acordo com a questão de priorização, tá? Eu até coloquei aqui do lado um comentário para a gente entender a atividade. Ó, a gradação da priorização vai de 1 a 5. Então, é como se estivéssemos classificando de 1 a 5. Dessa forma, o pedestre é o mais frágil dos elementos. Tem prioridade de grau 5, por exemplo. Tá? Então, na hora de realizar aqui, nós vamos pintar. Vocês vão pintar. Eu coloquei só uma bolinha para representar. Mas vocês irão pintar os pontos de exclamação. Então, o nosso pedestre aqui, ó, ele é prioridade. Ele é o que mais deve ser assegurado. Então, vocês vão pintar 5 pontos de exclamação, tá bom? O carro, ele tem prioridade 2, tá? Ele é um automóvel, então ele tem que cuidar também da segurança desses veículos menores, né? E do pedestre, tá bom? Depois nós temos o ciclista, que é prioridade 3, tá? Junto com o motociclista, desculpa, prioridade 4, e o motociclista, que é prioridade 3. E o nosso caminhão vai ser prioridade 1, porque ele sim tem que se preocupar mais com a segurança dos demais no trânsito, tá bom? Agora, na nossa página 10, o Código de Trânsito Brasileiro CTB determina as atribuições de diversos órgãos ligados ao trânsito, além das diretrizes para a engenharia de tráfego e das normas de conduta, infrações e penalidades para os usuários do sistema. Número 6. Segundo o editorial, as regras de trânsito são sempre respeitadas em Fortaleza? O nosso editorial, né, o texto que nós estamos trabalhando, ele diz justamente o quê? O contrário, que as leis ali, as regras de trânsito não estão sendo respeitadas. Então, a opção que nós vamos marcar é não.
Cite exemplos do texto que comprovem sua resposta. Nós temos passagens do texto que comprovam com dados, né? O texto se refere à falta de tempo hábil para que os pedestres atravessem a rua em segurança. O que seria o tempo hábil? O tempo que eles levariam para atravessar com devagar, sem ter que correr, sem ter que se arriscar, tá bom? Também se refere aos pedestres que atravessam fora da faixa e etc. E outras passagens também, tá bom? Então, vocês percebam aqui que além da falta de segurança para o pedestre, tem aqueles que se arriscam também atravessando fora das faixas de segurança, as faixas de rua para pedestres, passagem de pedestres. Número 7. De acordo com o texto, foram realizadas medidas para garantir a segurança dos pedestres em Fortaleza. Essas medidas foram feitas, foram realizadas? Nós vimos que sim, por exemplo, a implantação da área do trânsito calmo, né? Da área onde o trânsito fica mais lento, para que as pessoas possam se locomover melhor, tá bom? Número 8. Como é o trânsito na sua cidade? Converse com os colegas e professor sobre isso. Nós já havíamos comentado, tá, em outras situações, de como o trânsito era na nossa cidade. Para quem mora, quem mora em Boa Vista e só conhece realmente o trânsito aqui, principalmente aquele horário que é um horário mais complicado, onde as pessoas estão voltando e indo para o trabalho, né, que nós temos um trânsito mais forte, aí sim, realmente os horários de pico, que a gente chama, que são os horários de trabalho das pessoas, tem um trânsito maior, né? Tem um fluxo muito maior de carros na rua, a gente demora mais a chegar em casa. E algumas pessoas dizem que isso realmente é a questão, né, de engarrafamento. Eu já tinha comentado com vocês, quem vem de outros lugares, de outros estados com cidades bem maiores, sabe como é realmente o engarrafamento, de como as coisas funcionam. Aqui nós temos um trânsito muito bom, né, que flui muito bem, comparado a outras cidades, principalmente cidades grandes, tá? Então, nesse caso, a gente pode dizer que o nosso trânsito é tranquilo, né? Não é um trânsito que tem um fluxo tão grande assim de veículos, tá bom? Número 9 agora, releia este trecho do editorial. Entretanto, quando se percebe uma ação como essa na Avenida Washington Soares, em que se dedicam ínfimos 17 segundos para a travessia, vê-se o quanto ainda precisamos avançar para construir uma cidade para as pessoas. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Para o autor, 17 segundos é pouco tempo para se atravessar a Avenida Washington Soares. Pelo que nós vimos, essa afirmativa é verdadeira. 17 segundos para uma avenida tão larga, né, e movimentada, realmente é pouco tempo para uma pessoa atravessar em segurança. Então, afirmativa verdadeira. O texto sugere que as prioridades de segurança no trânsito precisam mudar. Sim, né, justamente para que os pedestres principalmente sejam prioridade. Então, também é verdadeiro. Os pedestres foram as principais vítimas de acidentes de trânsito em 2015 e 2016. Essa afirmativa é falsa, né? E os pedestres devem ser levados em consideração no planejamento das cidades. Também é uma afirmativa falsa. Gente, fazendo uma correção aqui, tá? O F se repetiu. Depois que eu coloquei, ele apareceu aqui que eu vi. Ele se repetiu, tá bom? A nossa afirmativa é sim verdadeira. Os pedestres têm que ser levados em consideração, obviamente, tá bom? No planejamento das cidades. Então, essa é uma afirmativa, será uma afirmativa verdadeira. Então, nós vamos colocar o nosso V, tá bom? Esse editorial nós vimos no vídeo aula, tá, de língua portuguesa. Editorial é um texto jornalístico de caráter argumentativo. As pessoas usam argumentos para convencer o leitor da opinião delas, tá bom? Em geral, é escrito por um jornalista de determinado veículo de comunicação e expressa uma opinião a respeito de uma notícia ou acontecimento recente. Que notícia originou o editorial lido? Quando ela foi publicada? Essa informação a gente tem no texto, que a notícia, ela deu origem no editorial, é que alguns pedestres têm dificuldade de atravessar uma das vias, por isso, né, que foi o motivo principal desse editorial ser publicado, que é uma das mais movimentadas, né, uma das vias mais movimentadas de Fortaleza, em razão do pouco tempo de semáforo, tá bom? Então, a notícia que deu origem ao editorial é
de situação de alguns pedestres, tá? Aqui só faltou a informação da data que ela foi publicada, tá? Ela foi publicada no dia 16/6/2017, certo? Então, vocês podem completar aí. 11. Assinale os trechos que expressam a opinião. No primeiro semestre de 2016, segundo a Prefeitura, 126 pessoas morreram em acidentes de trânsito. Isso aqui nós estamos trabalhando com dados e não com opinião, certo? Então, nós não marcamos. Uma quantidade irrisória se levarmos em conta que nem todos os usuários dispõem de locomoção ideal para atravessar a via de modo ágil sem risco. Sim, o texto fala justamente isso, né? Do pouco tempo que as pessoas têm para atravessar, tá bom? Então, a gente vai marcar com X. A terceira é comum, conforme mostra a matéria, verificar pessoas se arriscando na travessia em meio aos veículos, fora da faixa e com o semáforo ainda com o sinal verde. Ele fala justamente isso, como as pessoas se arriscam também e não respeitam, principalmente a questão das faixas, né, gente? E também é preciso que se deem todas as condições para a travessia decente e protegida. Novamente, é preciso que se deem todas as condições para a travessia decente e protegida. É uma opinião expressa pelo autor do texto, tá? E vale ressaltar que em Fortaleza o trânsito ainda mata muito. Também é uma questão de opinião. Nós temos aqui 3 questões de opinião e nós temos 2 frases que mostram dados, tá bom? Então, aqui, ó, é comum, conforme mostra a matéria, verificar pessoas se arriscando na travessia em meio a veículos fora da faixa com semáforo. Isso aqui é uma observação feita a partir de dados e essa primeira também. Por isso, nós vamos marcar esta questão, esta e esta. E com isso, nós finalizamos a nossa correção de língua portuguesa, tá bom? Até a próxima aula.